Seja muito bem-vindo ao segundo dia do Bom de Bíblia Nordeste aqui, semifinal entre o Marcos de Pernambuco e o Luiz do Ceará. No momento o placar está assim, 600 pontos para o Marcos, 500 pontos para o Luiz, 100 pontos separam os nossos dois bons de Bíblia. E olha, 100 pontos é uma boa vantagem, mas vocês sabem, é a quantidade de pontos que vale uma pergunta. Então, tudo pode acontecer por aqui. O jogo está apenas começando. E olha, se você acompanhou semana passada, que a gente teve a repescagem, teve virada na última prova. Então, como a gente costuma dizer no popular, o jogo só termina quando acaba. Então, tem muita água para rolar por aqui. E falando em muita água para rolar, hoje temos o Jogo da Velha. Então eu te convido a ficar ligadinho comigo até o final do programa de hoje. Eu vou fazer um rápido intervalo, 30 segundinhos, não sai daí, eu volto já. Estamos de volta com o segundo dia aqui da semifinal número 1 entre o Marcos de Pernambuco e o Luiz do Ceará. No momento o placar está assim, 600 pontos para o Marcos, 500 pontos para o Luiz. E você aí de todo o Brasil, bom ter você junto com a gente. Lembrando que nessa temporada nós estamos estudando 5 livros ali escritos por Paulo, que são cartas escritas por Paulo e estão presentes no Novo Testamento. Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas e Efésios. Lembro aos dois competidores, todos os dias vocês têm direito a 2 ajudas que vêm das cartas que nós temos aqui à disposição. Vamos começar o programa de hoje e hoje eu começo com o Marcos. Marcos, pergunta na tela, valendo 100 pontos. Uma pergunta de completar um texto escrito por Paulo ali em uma das 5 cartas que estamos estudando. Abre aspas. Digo, pois, que durante o período, momento, tempo ou tempo em que o filho, herdeiro, patrão ou herdeiro é menor, em nada difere do empregado, servo, escravo ou escravo, posto que é ele senhor de tudo, fecha aspas. Qual trio de palavras completa corretamente esse verso, escrito por Paulo aí, valendo 100 pontos, 30 segundos. Lembrando sempre a você de casa que para formularmos as perguntas aqui do Bom de Bíblia, usamos a tradução Almeida Revista e Atualizada da Bíblia, que é a tradução usada pela Bíblia de Estudo Andrews. 15 segundos, Marcos. 5 segundos. Queria uma ajuda, André. Ok, o Marcos vai pedir uma ajuda. Vamos ver qual ajuda sai para o Marcos. Ok, pode abrir. E o Marcos tirou a Bíblia de Estudo Andrews. Ele terá 30 segundos para fazer uma busca na Bíblia de Estudo Andrews, a Bíblia oficial do Bom de Bíblia. Peça já a sua em cpb.com.br. Tudo certo aí, Marcos? Dando uma última olhada na pergunta, tudo certo? Tudo certo. 30 segundos, valendo. Aí não diz onde está, nem qual dos 5 livros que estamos estudando esse texto. E aí ele tem que procurar na Bíblia para saber qual trio de palavras completa corretamente esse escrito de Paulo. 15 segundos. 5 segundos. Não tem como. Não veio a referência onde estaria. E aí? Vai de qual opção? A, B, C ou D, Marcos? Vou de C. Dá um chute no C aqui, André, para ver se... Tá bom. Tempo, patrão e escravo. Olha, essa C é muito parecida com a D também, né? O que difere é só patrão ou herdeiro. Vamos ver.
E a resposta dada pelo Marcos está... Puxa vida, Marcos, por uma palavra você não acertou, era a opção D, que ao invés de ser tempo patrão escravo, é tempo herdeiro e escravo. Então, nada difere do herdeiro, seria o complemento correto de Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Continua com 600 pontos no placar, é a sua chance de empatar aqui, Luiz. Pergunta na tela, valendo 100 pontos. Também uma pergunta de completar um verso escrito por Paulo, não diz onde. Abre aspas, reticências, porque vem texto antes, e diz assim: vindo, porém, a profecia ou plenitude do tempo, Deus enviou o seu prometido, ungido, filho ou filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir, salvar, libertar ou resgatar. E aí o texto continua. Qual trio de palavras completa corretamente esse verso escrito por Paulo em um dos 5 livros que estamos estudando? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Luiz. Luiz está indo de opção D, ele acha que é vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar. É isso, Luiz? Isso. Pode confirmar então, por favor. E a resposta dada pelo Luiz está... Certa, Luiz, é isso mesmo. Esse texto se encontra em Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5. Ele empata o jogo, fica tudo igual por aqui. 600 pontos para os dois bons de Bíblia. Mais uma pergunta para você, Marcos, valendo 100 pontos. Sob a custódia de quem o herdeiro, mencionado ali em Gálatas, inclusive na outra pergunta para você, fica por um tempo ou fica por um período determinado por seu pai? Então, o herdeiro mencionado em Gálatas fica sob a custódia de pastores e mestres, de mestres e sacerdotes, de tutores e curadores ou de tutores e pastores por um tempo, um período determinado por seu pai? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Marcos. Segundos. Vamos ver essa ajuda, André? Ok, ele vai pedir uma ajuda. Vamos ver que ajuda sai para o Marcos. Eita. Vamos ver o que é que sai. E ele tirou, pode mostrar? biblia.com.br. O Marcos terá aí 30 segundos para fazer uma busca no biblia.com.br, conforme combinado entre os competidores e de acordo com as regras. Eu posso ajudar quando a pessoa pede uma ajuda e o Marcos, vou ajudá-lo aqui com a tecnologia. Quer que Gálatas. Escolha um livro? Ok, Gálatas. Vamos lá. Gálatas. A palavra tutores. Tutores, ok. 30 segundos, valendo. Eu vou escrever tutores. Ok? Ok. Vamos voltar. Apareceu apenas um verso. Qual a opção que você vai, Marcos? Letra C. Tutores e curadores, isso? Ok. E a resposta dada pelo Marcos está... Tá certa, Marcos. É isso mesmo. Tutores e curadores, de acordo com Gálatas, capítulo 4, versículos 1 e 2, faz 100 pontos e acumula 700 pontos no placar. Mais uma pergunta para você, Luiz. Pergunta na tela. Como os efésios deveriam se esforçar para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz? Quando Paulo fala aí aos efésios nesses termos, preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, ele diz que os efésios deveriam se esforçar alegremente, perseverantemente, diligentemente ou pacientemente para preservar essa unidade do Espírito.
Valendo 100 pontos, 30 segundos, Luiz. Vou pedir uma ajuda. Ok, o Luiz vai pedir uma ajuda. Vamos ver qual ajuda sai para ele. E o Luiz tirou consultora bíblica. O Luiz terá aí a ajuda da Maiara Costa, nossa consultora bíblica. Maiara, mais uma vez, seja bem-vinda à semifinal do programa. Obrigada, André. Maiara, como é que os efésios deveriam se esforçar aí para preservar a unidade do Espírito, de acordo com Paulo? Alegremente, perseverantemente, diligentemente ou pacientemente? Todas essas coisas são importantes, mas a que está em Efésios é a diligência, diligentemente. Ok, opção C. Ok. Vai com ela, Luiz. Ou sim, eu tava achando que era essa, mas É bom confirmar e aí é bom. você pediu ajuda e saiu a ajuda da Maiara. Ok. E a resposta dada pelo Luiz, com a ajuda e confirmação da Maiara Costa, consultora bíblica aqui do Bom de Bíblia, está... Certo, é isso mesmo. Diligentemente, de acordo com Efésios 4:3, faz 100 pontos e acumula aí agora 700 pontos no placar. O Luiz. Maiara, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, André. Tudo empatado por aqui, 700 pontos para os dois semifinalistas do Bom de Bíblia. Eu faço um rápido intervalo, na volta tem verdadeiro ou falso. Fique ligado comigo aqui na TV Novo Tempo, eu volto em instantes com o Bom de Bíblia Nordeste. Estamos de volta com o Bom de Bíblia Nordeste, semifinal entre o Marcos de Pernambuco e o Luiz do Ceará. Tudo empatado por aqui, 700 pontos para os nossos dois semifinalistas. Um deles avança à grande final. Quem será? Não tem como saber nesse momento, porque está tudo empatado por aqui. E a partir de agora a gente tem verdadeiro ou falso. E também neste bloco teremos o Jogo da Velha, então fique ligado com a gente. O programa já está de volta, vamos para a sessão de verdadeiro ou falso. Lembrando que o Marcos já usou duas ajudas, não tem mais direito a ajudas nesse bloco. E o Luiz ainda tem direito a uma ajuda, usou apenas uma ajuda no primeiro bloco. Vamos então agora para Israel. Sabe por quê? Porque é para lá que o grande vencedor dessa temporada, que pode ser um desses dois, vai. E quem leva o vencedor do Bom de Bíblia Nordeste para a Terra Santa são os apresentadores do programa Viaje Comigo. O vencedor do Bom de Bíblia vai poder caminhar pelo Monte das Oliveiras, esse lugar tão incrível onde Jesus passou muitos dos seus momentos. Vai poder admirar a Jerusalém, vai poder conhecer Domus Flevit, Getsemane e muitos lugares maravilhosos. E você pode conhecer o Monte das Oliveiras junto com ele. Para saber como, entre no site viajecomigo.tour.br e clique no ícone Grupo Viaje Comigo Israel Bom de Bíblia. É muito fácil. Espero você! Muito bem, vamos então ao verdadeiro ou falso. E eu começo agora com você, Marcos. Vamos lá, afirmação na tela valendo 100 pontos. Falando aos romanos, Paulo fez a seguinte declaração, abre aspas, assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da fé. Se Paulo escreveu isso aos romanos, é verdadeiro, se não é falso. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Marcos. Segundos. Nesse momento só funciona no chute agora. Vai no chute aí? Verdadeiro. Vai de verdadeiro, você acha que não tem pegadinha. Ok, pode confirmar. A frase é perfeita. Agora o livro é que... Tem que estar exatamente com
o texto bíblico, né? Às vezes faz sentido, mas vamos ver. De repente é verdadeiro mesmo. E a resposta dada pelo Marcos está... Puxa vida, Marcos. Olha, a pegadinha só vai aumentando de intensidade de acordo com as fases. E na semifinal não é diferente. No final do texto de Romanos 11:5, é eleição da graça e não eleição da fé. Você chegou a pensar que poderia ser isso? Não, nem tanto. Agora nem é que eu tô pensando. Então foi isso. A resposta então não está certa do Marcos. Ele continua com 700 pontos no placar. Agora é com você, Luiz. Afirmação na tela valendo 100 pontos. Paulo, se referindo ao povo gentio, disse, abre aspas, pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela transgressão veio a salvação aos judeus, para pô-los em ciúmes, fecha aspas. Se Paulo, se referindo ao povo gentio, disse isso em algum dos 5 livros que estamos estudando, é verdadeiro se não é falso, valendo 100 pontos, 30 segundos, Luiz. Eu vou pedir ajuda, mas só para confirmar mesmo. Ok, você acha que é falso ou Eu verdadeiro? acho que é falso. Você acha que é falso? É, porque ele não falou isso, não foi se referindo aos gentios. Ah, ok. Bom, vamos ver aqui, sobrou apenas uma ajuda, é o biblia.com.br. O Luiz terá aí 30 segundos para fazer uma busca no biblia.com.br. Pode já selecionar aí o Bíblia, está olhando de novo a pergunta para confirmar o que ele vai buscar. Tudo certo, Luiz? Então vamos lá, 30 segundos, valendo. Será que se referindo ao povo gentio, Paulo disse isso? Pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela transgressão veio a salvação aos judeus, para pô-los em ciúmes, fecha aspas. E aí, encontrou alguma coisa que te ajudou? Sim. E aí, é verdadeiro ou é falso? Falso mesmo, só para confirmar o que eu já estava... Ok. Então você acha que não era o texto aí? Por que você falou que era falso? Ele não está se referindo aos gentios, e sim aos judeus. Ah, ok. Tá bom. E a resposta dada pelo Luiz está em Romanos 11:11. Vamos ver aqui. Romanos capítulo 11, versículo 11. E diz assim: pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios e não aos judeus. Exatamente aí você disse onde estaria a pegadinha. Faz 100 pontos o Luiz e acumula agora 800 pontos no placar. Agora é com você, Marcos. Pergunta na tela, afirmação na tela, valendo 100 pontos. Segundo Paulo falou aos coríntios, quando eles comiam o pão e bebiam o cálice, estavam anunciando a morte do Senhor, e isso deveria ser feito até que ele viesse. Isso é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos, 30 segundos. É de verdadeiro, vou de verdadeiro. Verdadeiro? E a resposta dada pelo Marcos, verdadeiro, está... Tá certo, é isso mesmo. 1 Coríntios 11:26 diz exatamente isso. Faz 100 pontos e acumula 800 pontos no placar. Agora é com você, Luiz. Afirmação na tela valendo outros 100 pontos. Paulo faz uma advertência, abre aspas. Examine-se, pois, cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe juízo para si, fecha aspas. Isso é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Eu lembro desse texto, mas agora me deu um branco, então eu vou de falso. É de falso. Você acha que alguma coisa não te parece bem aí? É. E a resposta dada pelo Luiz está... Tá certo, Luiz. É falso. Tem duas pegadinhas aí. Em 1 Coríntios 11, 28 e 29, fala homem ao invés de examine cada um a si mesmo. Então seria examine-se, pois, o homem.
e não é citado o corpo de Cristo, e sim só discernir o corpo. Essa era a minha dúvida. Então acerta, faz 100 pontos, 900 pontos para o Luiz, 800 pontos para o Marcos. E agora nós vamos para o Jogo da Velha. E agora, qual dos dois competidores fizer uma sequência de 3 símbolos iguais ganha o jogo e acumula mais 200 pontos? Você vai ficar com a bolinha, Luiz, e você com o xizinho, Marcos. Lembrando que vocês escolhem um quadrante e tem 15 segundos para responderem a pergunta de conhecimentos gerais da Bíblia. Se acertam, marcam o próprio símbolo. Se erram, marcam o símbolo do outro. Para essa prova, eu quero chamar a Carol, nossa assistente aqui do programa. Seja bem-vinda mais uma vez ao programa, Carol. Vamos sortear aqui quem começa. Vou embaralhar aqui as cartas. Peça para o Luiz, por favor, Carol, sortear. E o Luiz tirou. Você começa. Qual quadrante você escolhe, Luiz? É número 1. Número 1. E a pergunta do quadrante 1 é: de qual nação Naamã era general? 15 segundos. Era assírio. Assírio seria a sua resposta? Ok. E a resposta dada pelo Luiz quase estava certa, é Síria e não Assíria. Então não acerta, marca o símbolo do Marcos. Agora você, Marcos. 4. E a pergunta do quadrante 4 é: qual era a função de Zadok e Abiatar? 15 segundos. Qual é? Sacerdotes. Sacerdotes, está seguro da resposta? Nem tanto. Nem tanto. E a resposta dada pelo Marcos está certa, é isso mesmo. Eles eram sacerdotes, segundo 1 Reis 4:4. Você agora, Luiz? Vou no 7. 7. Se o Luiz acertar, ele continua no jogo. Se ele errar, o Marcos vence o Jogo da Velha. E a pergunta do quadrante 7 é: qual o outro nome que foi dado a Gideão? 15 segundos. Jerubaal. Está seguro da resposta? Sim. E a resposta dada pelo Luiz está correta. Jerubaal, segundo Juízes 8:35, o jogo continua. Agora você, Marcos. 9. 9, ok. E a pergunta do quadrante 9 é: quando o povo de Israel pediu carne para comer no deserto, qual foi o animal que o Senhor enviou? 15 segundos. Cordonizes. Codornizes, está Codornizes. seguro? Tá seguro da resposta? Sim. E a resposta dada pelo Marcos está correta. Codornizes, segundo Números 11:31. Agora é com você, Luiz. Eu vou no 3. 3, ok. Ele fugiu da 5, sabe que a 5 é mais difícil, está deixando ali para o Marcos se virar com ela depois. Pergunta 3. Como se chamava o general do exército de Salomão? 15 segundos. Eu vou chutar, não é, mas vou chutar Abner. Abner. E a resposta dada pelo Luiz está errada, seria Benaia. Segundo 1 Reis 4:4, marca o símbolo do Marcos. Agora é você, Marcos. Sua bolinha, no caso, né? Não, você é o xizinho. 6. 6, ok. Se ele acertar, acaba o jogo. Se ele errar, o jogo continua. Por quantos anos Eli julgou a Israel? 15 segundos. $40. Está seguro da resposta? Também não tanto. Não está certeza, muito seguro. E a resposta está correta, é isso mesmo. 40 anos, segundo 1 Samuel 4:18, faz 3 símbolos iguais, o Marcos, e ganha o Jogo da Velha e passa à frente no placar. 1.000 pontos para o Marcos, 900 pontos para o Luiz. Carol, mais uma vez, obrigado pela participação.
Minha gente, a gente vai ficando por aqui, mas amanhã tem o terceiro dia dessa semifinal que está disputadíssima e eu espero por você. E lembre-se, você também pode ser bom de Bíblia. Até amanhã. Tchau, tchau.